Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e a proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. 7. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, Romanos 14:14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava o objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo em outros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleios. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta ao homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir, dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos, e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentar seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me sobre os olhos do véu torto, capaz de impedir-os, perceber e confessá-los a mim mesmo. Aqui sobretudo com os anjos da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessáis, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheci
vocês as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz a todos. Então, a gente viu a semana passada um pouco sobre essa palavra liberdade e sobre as neurônios. E a liberdade, ela é uma norma de conduta que ela precisa ser analisada dependendo do contexto em que ela está sendo inserida. Em relação a cada pessoa, a liberdade como norma de conduta a gente chama de livre-arbítrio. Mas essa palavra também pode ser usada em relação a um grupo de pessoas que trabalham com a mesma finalidade. Por exemplo, nós aqui dentro da Casa Espírita, nós temos a liberdade de agir de acordo com a doutrina espírita de Deus. E é um dever nosso. Do mesmo jeito, você tem a liberdade de cunho profissional, tem a liberdade do ponto de vista político, de qualquer classe. A pessoa que usa da liberdade no meio daquela classe para se comportar de acordo com as normas vigentes naquele ambiente que ele está vivendo. E a gente tem a liberdade do ponto de vista universal, que é essa que eu gosto de definir, que é essa que está aqui, que toma por base as leis de Deus. Então é um direito de qualquer cidadão que tem de agir sem correção, sem impedimento, segundo sua vontade, desde que dentro dos limites das leis de Deus. Aí é uma virtude universal. Então é bom a gente entender essa definição de liberdade, porque às vezes a gente fala de liberdade, como Kardec colocou no Livro dos Espíritos, que é uma das leis de Deus. E nessa lei de Deus você vai ver lá a definição desses três contextos que eu estou falando aqui para vocês: do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de classe e do ponto de vista universal. Tanto é que tem uma parte lá no livro da lei de liberdade que fala só e exclusivamente do livre-arbítrio. Então, que eu compreenda para saber usar a palavra da maneira correta, no ambiente correto, para que as pessoas saibam o que é que a gente está falando, sabe? Senão você fica dizendo que tem liberdade disso, daquilo, e no entanto você está usando a palavra livre-arbítrio, não tem a capacidade de ser livre, de tomar sua conduta pessoal, que a gente tem que respeitar. Então é sobre isso que eu só queria complementar o que a gente viu. E ele vai fazer uma pergunta agora que é interessante, que é a respeito do que são clichês mentais. Ele diz o seguinte: clichê mental é o que trazemos ao nível da nossa energia mental, com o pensamento, sentimento e vontade. Quando nutrimos pensamentos negativos, emoções negativas e comportamentos negativos, vamos nos enchendo destas imagens com crenças limitantes. Com o nosso livre-arbítrio, vamos direcioná-las para o caminho positivo. Exemplo: assistir filme de terror, violência, ler obras não edificantes de espíritos obsessores que fazem terrorismo mental, preencher a mente com imagens perniciosas, que são os clichês, que servem de plugs mentais de ligações com os espíritos da sombra.
E ele dá uma referência sobre terrorismo mental, a respeito dessa obra que Divaldo recebeu de Viana do Carvalho, chamada Terrorismo de Natureza Mediúnica. Foi psicografada por Divaldo no dia 7 de setembro de 2009, durante o 17º Congresso Espírita Nacional em Calvo, na Espanha. É essa mensagem que eu trouxe para vocês aí. Eu trouxe ela na íntegra porque eu acho que vale a pena. Vale a pena. Porque ele fala justamente dos espíritos inferiores que estão usando muitos médios inadvertidos para trazerem mensagens que vão gerar medo e pânico nas pessoas. Uma das coisas mais comuns que a gente viu hoje em dia é falar desse planeta chupão, desse planeta que vai atrair todo mundo que faz coisa errada. Aí eu pergunto para você, quem não faz coisa errada aqui? Então vai todo mundo para lá, né? Se for para atrair todo mundo que faz coisa errada, vai todo mundo, não vai sobrar ninguém. Entende? Porque a gente está no começo da nossa escalada evolutiva, a gente erra mais do que acerta. Por mais que você se esforce para não errar, você não tem jeito. Entende? Senão a gente já seria perfeito. Só o perfeito é que não erra. Então a gente erra. O importante não é você errar. O importante é você não continuar errando. O importante é você reconhecer que errou e dizer, poxa, eu tenho que fazer melhor. Eu não estou fazendo correto na minha vida. Se tiver alguma pessoa aqui que não errou e nem... Paciência, me apresenta aí que eu quero conhecer, porque eu vou ter que aprender alguma coisa com ela. Torna a dizer, o importante é você não continuar no erro. O que é mais grave, entende? Porque as pessoas que têm medo, e esse medo começa a ser um medo patológico, elas terminam ficando escravas do seu próprio medo, sabe? E isso impede muito a evolução. Então, se você vê que errou alguma coisa, usa da sua consciência, da sua responsabilidade, vá e corrija seu erro para que não continue errando. Aprenda com o seu erro. Eu posso aprender por experiências, conquistas quando eu faço a coisa certa e conquistas aprendizados quando eu faço errado e vou aprender a fazer certo. A gente já estudou isso aqui há alguns anos atrás. Mas é assim que a coisa funciona. Sabe? Mas voltando aqui para o nosso assunto, a respeito do clichê mental, ele fala que é o que trazemos em nossa energia mental, com pensamento, sentimento e vontade. Isso aqui a gente deve focar muito. Porque a gente aqui encarnado, você tem três formas de energias que te envolvem. Você tem a sua energia mental, você tem a sua energia espiritual e você tem a sua energia corporal. São três coisas muito diferentes cada uma. E a gente precisa ter o conhecimento disso. Porque se você tem algum problema na sua energia corporal, você vai tratar do corpo. Você pode até ficar bem do seu corpo, mas você não ficou curado. Se você tem um problema espiritual, você pode tratar do seu perispírito. Você pode ficar bem do seu perispírito, mas você também não ficou curado. Você só fica curado quando você muda a sua energia mental. Vocês assistiram, já leram o filme Nosso Lar, né? O André Luiz chega para lá com a barriga aberta, as tripas de fora. Aí vem o Lício, eles começam a tratar das partes, coisa e tal, ele vai sarando, fica bonitinho. Aí o André Luiz pergunta, já curei? Ele fez, não curou. Você corrigiu o seu problema. A cura é quando você reencarnar e mudar a sua conduta. E a conduta só vai mudar quando a sua mente, onde está o pensamento, o sentimento e vontade, fizer a coisa correta. Então é sobre essa energia mental que a gente tem que focar tudo que está ao nosso alcance. Porque é ela que vai ditar o meu grau de evolução. Então a sua mente, o seu espírito, sua psique, pensando, sentindo e tendo vontade, você usa a energia que Deus te dá para que seja o combustível do teu pensamento. Quando você começa a orar o Pai Nosso, diz,
santificado seja o vosso nome. Esse nome que é amor, que dá energia, que nos cria para que eu chegue à perfeição. O que é? Será que eu estou santificando essa energia que Ele dá para que meu espírito pense e eu fazer só as coisas corretas? Não estamos não, meu filho. Porque o nosso pensamento ainda não está focado no ser essencial. O nosso pensamento não está focado nesse ser mental. Para focar no perispírito, eu já tenho dificuldade. Para você imaginar você ser um ser espiritual, interagindo com os outros, você imaginar ter um espírito do seu lado, eu já disse que tem medo. Vai ver um espírito, tem medo. Então, quando ele se olha no espelho, tem medo também, né? Porque nós somos um ser espiritual. Então, entenda que essa energia tem essas três grandes dimensões. Mas que tudo começa, tudo nasce com a energia mental. É aí que você tem que focar a melhora que você tem que realizar. Você pode estar tendo a doença no corpo, como outra vez vai ter quando reencarnar, por causa daquelas tripas do lado de fora. Aquela doença que ele vai ter quando reencarnar é a misericórdia de Deus junto com a caridade dele, fazendo com que ele passe a energia do perispírito danificado pelos atos irresponsáveis do ontem para aquele corpo físico, para que ele, tratando aquilo com resignação e com esforço, a energia mental dele, indo em busca da cura do ser, consiga levar do perispírito para o corpo as deformidades que ele causou para ele. Então, a sua energia mental é que tem que mudar. Você pode passar por expiações aqui na Terra, mas se você não fizer o que é certo diante daquela doença que você está passando, o problema continua com você. Você vai expiar, mas você não vai se reparar. É por isso que é preciso aquelas três fases para você adquirir equilíbrio novamente quando você comete um erro: arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, você mudar de mentalidade, pensando de uma forma diferente, reconhecendo que errou, mas que você não vai errar mais. Você se arrependeu, você mudou. Expiar, porque você vai assumir as consequências do ato equivocado que você praticou. E diante dos atos equivocados que você vai estar vivendo em você, a sua mente mude, se reparando, mudando o pensamento, mudando os sentimentos e a vontade diante da dor e do sofrimento. Se você não muda, você continua com a doença do mesmo jeito. Daí a importância de eu compreender essa energia mental. Toda vez que você reclama de alguma coisa, você não está corrigindo sua energia mental. Sua mente está estacionada na dor e no sofrimento. É por isso que é de suma importância a gente entender a palavra resignação. É esse sentimento que vai ser a porta que se abre para que a minha mente mude e eu comece a fazer diferente de tudo aquilo que eu fiz equivocado. Resignação é essa que é a capacidade que você tem de compreender que a dor e o sofrimento, ela tem um motivo justo e um fim útil. O motivo justo é porque foi você que causou aquilo, não foi Deus. Se você tivesse agido do ponto de vista amoroso, aquilo não teria acontecido. Do mesmo jeito que André Luiz causou para ele aquelas deformidades no intestino dele, por quê? Porque ele bebia e teve um câncer. E ainda por cima tinha sífilis. Hoje em dia a gente sabe qual é a tolerância para câncer coloretal de uso de álcool? Zero. É o câncer que mais cresce hoje em dia, é o câncer coloretal. E as pessoas ficam assustadas com isso, sabe? Mas não tem que ficar assustado. Aí uns colocam aquela quantidade de carne. Realmente, a carne com os conservantes, esse negócio tudo, tem o seu cota de participação.
mas a principal de todas elas ainda vai ser o álcool. Esse é o exame que o André Luiz deu para a gente. Aí eu pergunto para você, é saudável beber? Me diz uma coisa boa que álcool faz quando desce de barra. Uma. Eu só quero uma quando você ingere álcool. E não vai ter. Não vai ter. Só traz prejuízo. A ciência fala isso abertamente hoje. Eu preparei um estudo já para segunda-feira aqui, que a gente vai cair nisso. Eu acho que no ano que vem a gente vai chegar lá, porque agora está se arrastando, pelo amor de Deus, sabe? Mas vai arrastando assim mesmo. Chega lá, uma hora chega. Entende? Então a gente vai estudar sobre isso. Porque a gente precisa divulgar essas coisas. Enquanto você ficar com a sua energia mental, mas eu ainda posso beber. Mas isso é um direito meu. É um direito. É teu livre-arbítrio. Essa liberdade que a gente está falando, que é de cunho pessoal. É um direito seu pessoal? Paciência. Nesse caso, você é livre para escolher o que é bom e o que é ruim. Quando você faz o que é bom, é a liberdade. Quando você faz o que é ruim, você é libertino. Porque a lei que você está respeitando não é a lei da ciência. Porque a lei da ciência mostra que aquilo ali é ruim. Você vai estudar na casa espírita, mostra que é ruim. Se você for, aquilo ali causa vício. Você quer continuar fazendo errado? Faça, o problema é seu, você está sendo libertino. A escolha é sua. Entende? Então que a gente compreenda um pouco isso. Porque a gente precisa entender que é nossa mente, nosso psiquismo, que precisa mudar a maneira de viver e de encarar a vida diante dos conflitos que a vida nos oferece. Temos vícios? Quem não tem. Temos paixões? Quem não tem. Todos nós temos. E não interessa se você vai dizer uma paixão. Você viu lendo sobre sexo aqui hoje. Porque é uma das coisas mais santas que existem no mundo, que Deus criou o próprio universo com a energia sexual. Mas que as pessoas, na sua mente poluída, pervertem a coisa. E torna algo que é santo, divino, que Deus fez para a manutenção da espécie na Terra, em algo extremamente depravado e corrompido. Por quê? Porque nossa mente fez isso. E a imundície existe na mente da gente, e não naquilo que Deus fez. Como é que eu vou dizer que eu estou santificado seja o vosso nome? Foi Deus que fez a energia sexual. Eu estou santificando isso? Que a gente se pergunte. Eu estou usando isso do ponto de vista de tornar realmente santo do jeito que Deus espera? A cabeça de cada um sabe o que está passando aí dentro. Porque existe preconceito de tudo que é jeito. Tanto daqueles que exploram em demasia, quanto daqueles que se castram. Achando que se castrando estão fazendo certo. E não estão. Não estão. Deus deu para que use, e use da maneira correta. Deus permite que a gente sinta emoções, seja ela quais for, para que eu extraia dessas emoções sentimentos positivos. É como está naquela frase que eu costumo repetir. No início o homem só tinha instintos. Quando avançados e corrompidos, tem sensações, que são os prazeres da carne. Quando instruídos e depurados, vai ter sentimentos. Olha dos prazeres da carne, viva, aprenda com eles. Comer é bom? É. É saudável? É. Obesidade é bom? Não, não é. Extrapolou. Não é legal. Do mesmo jeito que tem as pessoas que são educadas de anorexia. Sabe que deve comer para ter um corpo saudável e fica se castrando, olhando para ela, dizendo, mas eu estou gorda, e ela é uma autoimagem totalmente dolorosa. Então, essas coisas acontecem para que eu aprenda. E eu vou estar aprendendo quando a minha energia mental usar do bom senso. Ter discernimento, usar bom senso, usar a palavra liberdade, usando esse livre-arbítrio no caminho do bem. É isso que Deus espera dos filhos dele. Então, eu preciso mudar a maneira que eu estou pensando.
Porque a energia mental que eu estou criando, primeiro eu estou pedindo emprestado a Deus, porque Deus cria tudo e nós co-criamos. Se você quiser aprender alguma coisa sobre essa energia mental, você vai ler o livro Evolução em 2 minutos. É um livro bom, difícil de entender para Dedéu. Ele é tão difícil que surgiu um pulário do livro que é mais grosso que o livro. Para você tirar, porque uma coisa é complicada. Eu li uma vez e disse: isso aqui não é prática. Tem coisa aqui que deixa para lá. Porque não dá para mim nessa encarnação. Vou aprender o que eu posso. Porque para eu querer aprender tudo, eu vou ficar pirado aqui. Eu leio esse livro, Mecanismos da Mediunidade. É outro que dá para você ficar doido. Esse eu nem li. Parei na metade, sabe? Porque vai ver física, é química, não dá. Isso não dá para mim agora. Eu não consigo entender aqui. Então, que a gente leia, pelo menos para conhecer. É lógico que às vezes eu pego algumas referências só do livro para poder servir de base para o entendimento. Mas é um livro muito complexo, sabe? Mas é lá que está a explicação dessas coisas. Da nossa mente. A gente absorve de Deus para pensar. Você deve para Deus quando você está pensando. Já pensou nisso? Você deve para Deus quando você está pensando. Se seu pensamento for bom, for edificante, você está mostrando para Deus que está fazendo bom uso do seu pensamento. Se não for, complicou, né? Porque você está se limitando. E é assim que a coisa acontece. E por que é importante eu entender isso? Porque toda vez que a minha energia mental faz algo errado, isso é refletido no meu corpo espiritual. Meu corpo espiritual é formado por mim, pela minha capacidade de pensar segundo o meu grau evolutivo. Se eu sair daqui desse planeta e ir para Marte, meu corpo mental viaja até Marte, porque eu deixo meu perispírito aqui. É o corpo mental que vai viajar até Marte. Quando ele chega lá na atmosfera de Marte, vai usar um fluido peculiar daquele planeta, e pela minha capacidade já de evolução, eu automaticamente formo o corpo espiritual lá. É assim que a coisa acontece. Entende? Então, o teu perispírito, ele é a forma automática de você com o seu corpo mental. É uma criação sua. É assim que a gente vive. Entende? Na medida que você vai vivendo, você vai adquirindo experiência, você vai construindo nesse corpo mental as conquistas realizadas, são conquistas definitivas, e em cima disso você já mostra, na sua aparência espiritual, aquele progresso que você tem. Então, quando eu faço algo equivocado, meu corpo mental está refletindo isso no meu perispírito. E ao mesmo tempo que está sendo refletido no meu perispírito, quando eu vou encarnar, que meu perispírito vai ser o modelador biológico do meu corpo, eu vou passar isso para o meu corpo físico. Então, meu corpo físico vai retratar a beleza do meu corpo espiritual que eu sou. Olha que bonitinho. E a gente se olha no espelho e diz: meu Deus. A gente sempre está questionando nossa carinha no espelho, né? nossa maneira de ser, de viver, como a gente se comporta, do jeito que está no nosso corpo, e assim por diante. Entende? Nós somos isso. Não está bonito, não está legal, muda com a energia mental. Porque se você realmente mudar, você vai ser outro. Se você não mudar, também complicou a coisa, sabe? E complica muito. Então, do mesmo lado que a minha mente forma meu perispírito, e o meu perispírito vai ser um modelador biológico do meu corpo, as atitudes que eu realizo no meu corpo vão estar refletindo no meu corpo espiritual e estar chegando até o meu corpo mental. E assim somos nós. Rochinha me fez um questionamento interessante. Ele perguntou se o perispírito tem órgãos. E eu falei para ele: tem. Aí ele falou: mas fulano disse que não tem. Esse problema é fulano. Kardec disse que tem. Aí disse: mas tem uma mensagem na revista Espírita: a mulher tem alma? Eu já li. Lá disse que não tem, não, lá disse que tem. Aí peguei o trecho, selecionei, está vendo? Está dizendo que tem. E Kardec descreve isso no livro da Gênesis. Ele explica muito bem quando eu estou encarnando, o meu perispírito vai se unindo célula a célula do meu corpo. Célula a célula.
uma conexão que vai dar forma àquela célula, de acordo com a carga genética do meu perispírito, que eu estou modelando a carga genética do meu corpo. Do mesmo modo, quando eu vou desencarnar, está lá no livro Céu e Inferno, chama passamento. Lê aquilo que é bonito, porque tu vai morrer um dia. Vê onde é que tu está entrando ali. Às vezes, não, mas como é que vai ser a morte? Lê, lá explica como é que vai ser. Ele fala que no desprendimento é célula a célula que é desprendida do corpo espiritual. É a perturbação e desprendimento. E eu vou dar forma ao meu perispírito de acordo com a situação do meu corpo que eu estou vivendo. Por quê? Porque nós somos espíritos inferiores, onde predomina a matéria sobre o espírito. E se predomina a matéria sobre o espírito, o meu espírito está mais identificado com a matéria do que com o lado espiritual. Então é normal que eu traga no meu perispírito a forma material com que eu vim aqui na Terra. E Kardec explica isso nas sensações do perispírito, está no livro dos Espíritos, isso aí. Ele fala que só aos poucos é que os espíritos vão se desanuviando das influências da matéria. É muito bonito Kardec explicando isso. Então é desse jeito que a coisa acontece. Quando a minha energia mental viver em que o espírito vai ser mais importante do que a matéria, a coisa muda. Aí a forma do meu perispírito vai ser diferente. Eu vou me identificar mais com o que é espiritual do que é material. Isso vai ser depois, quando a gente passar no planeta de regeneração. Até lá, minha filha, é desse jeito mesmo. Né? Tu vai ter tripa, como o Zé Luiz tinha tripa lá, tá entendendo? Vai ter pulmão, entende? Vai ter olho, vai ter tudo. Não interessa. É assim que nós somos. Entende? Sendo que, do mesmo modo que eu tenho a forma humana masculina dessa encarnação, existe na sombra a forma latente da minha personalidade feminina, que eu estou evoluindo sempre as duas coisas. Se eu trabalho o lado masculino, respeitando o feminino, eu desenvolvo o meu feminino que está na latência. Eu respeito o feminino fora, porque eu também estou respeitando e desenvolvendo o feminino. Está na sombra, mas na sombra também a gente vê. Agora, quando eu desrespeito o feminino no outro, eu sendo masculino, eu também estou desrespeitando o feminino em mim. Aí depois eu inverso, sou obrigado a inverter polaridade, para eu aprender a respeitar o feminino que também está aí. Isso tudo é importante para a minha energia mental. Você respeita a sua esposa, sua filha, a mulher do outro. Você respeita no relacionamento que a gente chama de igual para igual. Porque no igual para igual são três coisas que eu tenho que trabalhar no respeito: lealdade, honestidade e justiça. Você está tendo lealdade, honestidade e justiça com a mulher que passa lá fora? Você está tendo honestidade, lealdade e justiça? Você que é homem, com a sua esposa, com a sua filha, com a sua parente? Porque se você não estiver trabalhando essas três coisas, você vai estar danificando o que está na sombra teu, que é a tua polaridade inversa da tua sexualidade. O mesmo jeito é para a mulher. Entende? E olha que hoje em dia eu vejo uma mulher muito mais comprometida do que o homem. Porque a mulher, com todo respeito, está entendendo? Ela saiu um pouco da liberdade e entrou um pouco da libertinagem, querer ser o que o homem é. E não é assim. Vai ler essa mensagem de Kardec, que a mulher tem alma, ele explica essas coisas todas que eu estou falando com vocês. Ele está na Revista Espírita de 1866, no mês de janeiro. Eu fui ler tudo de novo, né? Eu tinha que responder para o Rochinha, senão eu fiz na bola, né? Então tem que fazer a coisa certa. Então entenda isso. Isso tudo faz parte da tua energia mental. Você com você, você com seu cônjuge, você com sua família, você no meio socioeconômico. Se você usa essa energia mental, educando seus pensamentos, sentimentos e agindo com a sua vontade nessa direção, você está indo muito bem. Se você não faz isso, você complicou. E o que é que isso tem a ver com o clichê mental? Tem a ver tudo. Tudo. Porque se você pega, por exemplo, a oração do Pai Nosso e vai estudar
Eu falei estudar. Pai nosso que está no céu. Não é Pai nosso que está no céu. Pai da canaiada toda aqui, ó. Essa muvuca aqui que é planeta de prova. É Pai de tudo. Tudo. É Putin. É Trump. É Lula. Tá tudo. É Pai de todo mundo. São meus irmãos. Não estou dizendo que eu gosto deles, mas eu estou dizendo que eu sou chamado à responsabilidade de amar cada um deles. É aí que você começa a entender o Pai Nosso que está no céu. E você vai pensando, você vai ampliando e se aprofundando nisso. Você vai do Pai Nosso inteiro. Você tem que fazer isso. À medida que você está fazendo isso, você está montando imagens mentais. Você está usando a sua energia mental a respeito daquilo que você já estudou e que você aceitou e que você entendeu e que você está trabalhando naquela direção. Aí quando você for orar o Pai Nosso que está no céu, vai vir nas imagens na tua mente de tudo aquilo que você pensou e analisou e montou para você. Aí santificado seja o vosso nome. Deus, eu tenho que santificar tudo que é de Deus. Eu tenho que santificar a planta, a formiga, entende? Eu tenho que santificar o ar, o minério, eu tenho que santificar tudo, porque tudo é obra do Criador. Eu tenho que santificar meu corpo, eu tenho que santificar meu perispírito, santificar minha esposa, meu esposo, tudo é santo. Será que eu vejo tudo como sendo santo? Eu vejo nada, eu estou jogando praga naquela maneira, mulher me enche o saco, está entendendo? O marido não ajuda. Entendeu? Aí chega Deus, santificado seja o nosso nome. É que adianta você ficar repetindo palavras se na tua mente, no teu corpo espiritual teu, no corpo mental teu, a coisa não foi estruturada. Aí você fica falando, e uma imagem não traz a imagem do que é puro e santo que está naquilo. Ele vem a nós o vosso reino. Onde é que está o reino de Deus? Pô, para vir em mim o reino. Está onde o reino de Deus? Está na terra? Não. Está no mundo espiritual? Também não. As pessoas acham que o mundo espiritual é o reino de Deus. Não é. Não é de jeito nenhum. É o reino dos espíritos. Não de Deus. Jesus falou, disse que o reino de Deus, quando você está aqui, ali, acolá, tu não acredita. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Em tudo isso aí. E que também é trabalhado pela espiritualidade inferior, levando os outros a suicídio. E tem muito suicídio que os mais culpados são os que influenciaram, não aquele que se matou. A coisa é muito mais complicada do que a gente possa imaginar. Eu não vou chegar no suicídio. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não fizeram um esforço mental para tentar idealizar as coisas com profundidade, para que aquilo ali tenha um significado afetivo, pensamento, sentimento. Olha, se você não sente aquilo que você está estudando, se aquilo não te toca lá dentro do teu ser, está entendendo? Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar não, porque teu espírito é rebelde, não aprendeu. Não quis aprender. Ele foi vulgar. Passou por aqui e não fez a lição. Para aprender, eu sempre falei para vocês, para aprender alguma coisa, a primeira coisa que tem que fazer é estudar. Mas estudar, sabe? Estudar para sentir o prazer de saber. Isso é que é bonito. Você se encantar porque você está aprendendo. Você está sentindo que está entendendo a coisa, entende? Isso me dá uma isso mexe comigo, sabe? Eu adoro essas coisas, sabe? Porque a gente sente lá dentro, é uma coisa impressionante, sabe? Então estuda, aprende, se habitua a isso. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter telas mentais edificantes no caminho do bem, sabe? Agora, se você é uma pessoa, eu fico só para trabalhar, ganhar dinheiro, fica na consciência que dorme. Consciência que dorme. É comer, ter habitação, é sexo, tá entendendo? Como já foi dando?
com seus preconceitos do outro que vive na esfera sexualidade, querendo só que o outro venha satisfazer a ele, excesso e defesa. A consciência que dorme vive disso. E a grande maioria das pessoas aqui no mundo da Terra ainda são consciências que dormem. São poucas essas consciências que sonham. Então, quando você está sonhando, você saiu dessa materialidade que as pessoas vivem e você começa a ver a espiritualidade. Você sonha com algo diferente do que é material. Teu espírito, tua energia mental começa a devasar aquelas coisas que Deus criou para o teu progresso espiritual. Então, isso mexe com o teu espírito, entende? Isso te dá energia, porque você vai se aproximando de Deus. Você usa a sua energia mental para chegar até Deus, conhecendo o universo e as leis do Criador. E isso é que vai trazer benefício para o teu espírito. Então você faz isso com o Pai Nosso. Porque depois, quando você for orar o Pai Nosso, quando você sua boca for falando, Pai Nosso que estás nos céus, você sente as imagens todas que você criou do Pai Nosso que está nos céus. São esses clichês mentais que ele fala que a gente precisa fazer. E quando eu estou vendo essas imagens saindo na minha tela mental, meu intercâmbio entre minha energia mental vai ser justamente com as energias mentais daquelas pessoas que vivem naquela mesma sintonia. E o teu intercâmbio mental muda. Se estava preso na animalidade, na espiritualidade inferior, nesse momento você dá um freio. Para, eu estou ali. Vou usar Deus. Vou usar essa espiritualidade boa minha. Eu vou usar o que eu tenho de melhor nesse ser que criou, que sou eu, entende? Que tem a minha individualidade, que depende só de mim. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar esses clichês mentais. Então que a gente saia um pouco desse mundo, que a gente fica mergulhado aqui na Terra, entende? Envolvido com tanta informação que visa só prazeres, visa só. É uma loucura. Você chega numa rede social, você cai de costa, porque o que não sai nada de espiritualidade. Não vai nada de energia mental, sabe? Quando sai alguma coisa, o nego já me deixa para lá. É uma coisa complicada, sabe? Porque a maioria das pessoas vivem isso. E eu começo a me perguntar, será que eu estou igual a essa maioria? Será que eu estou tendo atração para ficar mexendo no meu... fazendo essas fofocas sem fundamento? Será que eu estou indo atrás de quê? Eu estou indo atrás de leitura edificante, como a gente viu aqui a importância da leitura edificante, que é um desses clichês mentais. Eu estou sabendo fazer oração, nesse sentido que eu estudei a oração, e eu vou sentir essa oração que Jesus deixou para mim. Será que eu estou procurando modificar minha conduta de ordem moral? São as três coisas que a gente estudou aqui, que faz você se conectar com a espiritualidade boa e amiga, que faz você sair da sintonia do negativo e entrar na sintonia do positivo. É isso que a gente tem que entender. Porque a espiritualidade inferior, ela sabe trabalhar isso com maestria. Entende? E ela faz isso praticando, hoje em dia, obsessões em massas, obsessões de grupos. É a obsessão coletiva que a gente chama. Que Kardec explica muito bem isso aí na Revista Espírita de 1863, no mês de janeiro e de março. Lê aquilo lá porque é fantástico, sabe? Você vê o que está acontecendo hoje em dia na humanidade desse jeito. Porque eu não estou sabendo usar essa energia mental. E é como ele fala aqui, quando não temos pensamentos negativos, emoções negativas, comportamento negativo, vamos nos enchendo dessa linguagem de crenças limitantes. Só o nosso livre-arbítrio, a minha liberdade que eu tenho comigo mesmo, de dizer eu vou mudar. Entende? Só no caminho vamos direcionar para o lado positivo. Não tem outra coisa. É você que é o construtor de si mesmo. É você que vai mandar e educar você mesmo. Entendeu? É você que vai se reestruturar diante da vida. É assim que a gente tem que entender. Depende de você. Então, a gente costuma dizer, a casa espírita tem atendimento fraterno, tem paz, tem água fluidificada, tem evangelização, tem oração, tem reunião mediúnica, tem estudo dentro das casas espíritas que eu quero estar falando aqui. Tem isso tudo, está entendendo? Se você não procura fazer a transformação da sua conduta moral, não vai valer de nada.
Você escutou que eu falei nada? Você pode frequentar estudo, você pode frequentar evangelização, você pode tomar passa a semana inteira, pode tomar garrafas de água purificada, você pode participar de reunião mediúnica, você pode fazer isso tudo. Se você não ter mudança na sua conduta moral, não vale de nada. Porque a mudança na conduta moral acontece só quando eu mudo minha energia mental. É isso que eu tenho que procurar entender. E para eu mudar a minha energia mental, eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender. Senão, acabou. Está lá, Jesus fala: espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento. Instruí-vos eis o segundo. Não é bonito isso? Pois é. A gente tem essa capacidade de amar do jeito que Jesus amou? Estamos longe dela, né? Nós estamos longe de amar, a gente tem capacidade de se instruir. Isso aí eu tenho que ter. Isso aí depende exclusivamente da gente. Mas para trabalhar o amor, eu tenho que desenvolver ele em mim. E quem vai desenvolver isso em mim? No início, o homem só tem instintos. Quando avançados e corrompidos, tem sensações. Quando instruídos e depurados, vão ter sentimentos. E o sentimento dos sentimentos é o amor caridade. É através da instrução que eu vou depurar as minhas emoções, as minhas sensações, e vou cada vez mais desenvolver esses sentimentos. Eu acho tão interessante isso, né? Mas eu amo, não preciso de mais nada. Será que amo? Será que tu sabe o que tu está dizendo? Estuda um pouquinho, analisa essa frase que eu estou falando, e veja que você precisa se instruir. Não tem boca, tem que ser desse jeito mesmo, sabe? Então vai procurar reformar a tua conduta, vai procurar fazer tuas orações nesse sentido que eu estou falando, e você sentir o que você vai estar dizendo para Deus. Entende? Vai procurar ter cada vez mais leitura edificante, muda a tua sintonia, porque caso contrário, dançou. Entende? Você veja quantas pessoas aqui não vivem desse jeito, assistir filme de terror, violência. Quais são os programas da televisão que vocês gostam? Analisa, veja o que está na tua casa. Porque isso que tu está fazendo na tua casa, ou você está deixando seus filhos fazer. Entender? A mesma coisa. Você acha que quando está vendo esses filmes de violência, vamos matar não sei quantos, vamos não sei o que lá, e a espada para cá, mas revive, mata, morre, vive de novo. É uns filmes tudo assim nesses dias, tá entendendo? Então, você vê o Senhor dos Anéis, aquilo é um retrato das trevas bonito, gente. E lotou a coisa, entende? Vai ver os outros filmes deles, todo mundo se encanta, é isso que está aí. Isso chama de obsessão coletiva. Entenda o que está acontecendo. É assim que eles trabalham. Entende? Então, ler obras tão edificantes que espíritos obsessores que fazem terrorismo mental. E isso é tão gritante que eu trouxe essa mensagem para vocês. Eu trouxe aqui algumas flashes dessa mensagem para a gente ver aos pouquinhos depois. Não vai dar tempo hoje, mas eu trouxe porque eu acho que vale a pena. Entende? Porque retrata tudo isso que a gente está estudando aqui. Então dá uma lida nisso, procura estudar um pouco essa folhinha, porque você está mergulhado nisso. A gente está participando com isso o tempo todo. Entende? Muitas vezes as pessoas divulgam coisas, entende, de espiritismo que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E no entanto está vendendo o livro por aí, entende? Então, no entanto está sendo divulgado essas coisas por aí. Uma das coisas que a gente deixa mais entristecido hoje em dia é ver o tanto de coisas que saem a respeito de Chico. De Chico que Chico nunca falou nada para ninguém, sabe? Tem pessoas aí fascinadas falando coisas que Chico fez aqui, falou aqui, falou do outro, e não tem nada disso, sabe? O que Chico falou está lá escrito, entende? E a gente tem que ver o que é que está realmente escrito, que ficou lá bem fundamentado. Então, que eu procure ver essa minha energia mental de mim, porque senão eu caio nesse turismo mental, que preenche as imagens perniciosas, que são os clichês, que servem de grupos mentais de ligações com o espírito da sombra. E aí entra aquilo que a Maura falou a respeito desse suicídio. São muitos irmãos nossos que começam desse jeito, com projeção dessas ideias mentais.
Eu vou dar um exemplo para vocês, que está no livro Ação e Reação de André Luiz. Você vê, por exemplo, o espírito obsessor do Luiz, que é o tio dele, ele projetando uma imagem na tela mental do Luiz, que tinha a usura, e que o sítio do lado dele estava sendo vendido, e vendido a preço de banana. Então ele vê a imagem daquele clichê mental que está sendo projetado para ele. E ele sai em disparada, ele desdobrado, isso domingo, para ir no sítio vizinho para tentar conquistar aquilo. A espiritualidade, tanto boa quanto a inferior, trabalha em nós através dessas imagens que são projetadas. Quando a coisa é edificante, são espíritos bons que estão ao teu lado, mostrando coisas que vão trazer realmente benefício. Quando não é, paciência. A gente nunca vai estar só. O problema é que quando você se vincula com esses irmãos, as coisas podem se complicar. Porque eles querem realmente que você sofra, entende? E que realmente, se puder, você venha a falecer disso aí. Lembra daquelas 4 coisas que a gente falou? São insegurança, doenças de pequena monta, desilusões e insucessos que a gente vai ter que passar. Você acha que uma pessoa que vive desse jeito vai viver bem? Não, é uma pessoa que está passando por um quadro neurótico de depressão. Entende? E você sabe que todo quadro depressivo tem um índice muito grande de suicídio. Tem pessoas que não aguentam uma depressão simples, entende? E já recorrem normalmente ao suicídio. Entende? Uma das coisas que mais é chocante hoje em dia, entende? Que tem trabalho saindo aos montes, são as crianças e adolescentes, entende? Que está aumentando muito mesmo o índice de suicídio deles. Entende? Por quê? Porque eles não têm preparo emocional para as frustrações que eles estão passando. E dentro das frustrações se deprime, dentro da depressão, que abre a porta de tentar se matar e às vezes induzem até suicídio em massa. Então são coisas que acontecem no dia a dia que a gente vê e passa, e a gente às vezes não dá importância. Mas precisa ser dado importância, sabe? Porque eu não sei como, se eu já sou macaco velho e tenho couro grosso a respeito disso, eu não sei qual vai ser a minha principal expiação. Eu não sei se vai acontecer comigo, porque aconteceu com o Monteiro, que 2 meses antes de falecer, deu um tiro na cabeça. Então, que a gente veja que nós somos pessoas vulneráveis também. A gente pode até estar numa boa agora, mas eu não sei amanhã o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer com meus filhos, com minha esposa, com meu trabalho, com meu povo, eu não sei não. Então, pode estar bem, pode ter uma doença que ficar limitado, e aí? Você está preparado para isso? Não sei. Então, que a gente saiba que isso acontece, e que a gente, além de não estar preparado, os nossos entes amados também não estão. E aqueles entes mais frágeis, já que nossos filhos já estão grandes, não é o meu caso, tem os netos, que estão aí vindo, que são entes também amados nossos, e que a gente precisa também preparar eles para essas adversidades da vida. Então a influência negativa está vindo aos montes, porque a aproximação entre o que é invisível e visível está cada vez mais impactante. Cada vez mais a gente penetra no mundo espiritual. E cada vez mais o mundo espiritual penetra em nós. A única coisa que a gente tem que fazer diante disso é ter a antena ligada para que a gente eduque nossas paixões. Para que a gente traga instrução para as nossas ignorâncias. E assim é que possa superar nossas imperfeições. Todos nós temos. O importante é eu não me deixar levar por elas. Aquelas 4 torpes verdades é uma grande verdade. A fragilidade do ser humano que existe na sexualidade, no narcisismo, no poder e no dinheiro. Todos nós temos isso. O importante é a gente não cair nisso. E se por acaso a gente cair, que a gente tenha força e a ajuda das pessoas que nos amam para nos restabelecer no caminho da normalidade aqui na Terra. Para que a gente consiga superar. Porque todos nós estamos relacionados com aqueles entes amados que nos falam de perto, e não são só dessa encarnação. São de encarnações anteriores. A gente sabe que as encarnações são consociadas umas com as outras. A gente nasce normalmente nas mesmas famílias com aquelas pessoas que foram mais endividadas diante de nós. Então a gente tem relacionamentos uns com os outros, sabe Deus quantas encarnações para trás. Então que eu saiba ajudar minha esposa, que a minha esposa saiba me ajudar.
Que eu ajude meus filhos, que meus filhos venham me amparar. Principalmente quando eu estou ficando velho no carro. Aí a coisa começa a ficar bonita, tá entendendo? Porque é uma mão que está abraçada com a outra mão. E assim a gente vai conseguir se superar. Porque se você acha que vai vencer sozinho, você está enganado. Deus não fez filhos dele para viver sozinho. Ninguém vai crescer espiritualmente sozinho. Eu só cresço espiritualmente quando eu pratico o amor. E o amor é o sentimento que faz eu querer fazer o bem do outro. E para eu fazer o bem do outro, eu nunca vou estar só, eu tenho que estar com o outro. E o outro que Deus me deu nessa vida foi o pai e a mãe que eu tive com os meus irmãos. O outro que me deu nessa vida é a família que eu nasci. O outro que me deu nessa vida é a companheira ou o companheiro que eu tenho ao meu lado. O outro que eu tenho nessa vida são os filhos que Deus me deu. E o que é que eu estou fazendo com o outro? Porque se eu não fizer pelo outro, eu também não vou estar fazendo por mim. Então que eu saiba amar aqueles que Deus me colocou ao meu lado. Que eu saiba amar aqueles que estão até distantes, mas que eu estou convivendo com eles através de uma rede social e eu posso levar meu pensamento amoroso para eles. É assim que a gente vai conseguir vencer as dificuldades da vida. Senão você vai ficar mergulhado nesses clichês mentais negativos e a vida vai estar passando e eu vou estar perdendo a chance, a oportunidade de me melhorar espiritualmente, de modificar minha energia mental e corrigir meus vícios e meus defeitos. Na semana que vem a gente vai ver alguns comentários dessa folha. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para que reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for um orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que teve sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico tua bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor Todo-Bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas, exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Santificado seja